Hacker da Vaza Jato faz declarações que envolvem o ministro Luiz Roberto Barroso. Walter Delgatti Neto, hacker envolvido na divulgação das mensagens da Vaza Jato, afirmou que os procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro pretendiam prender os ministros do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Ainda segundo ele, o procurador Deltan Dallagnol foi instruído pelo ministro Roberto Barroso sobre o que colocar nos processos. O ministro nega qualquer envolvimento, afirmando em nota que nunca teve o aplicativo Telegram e nunca fez conversas com procuradores da Lava Jato sobre assuntos relacionados a processos judiciais. Então, no último ano, nós tivemos o The Intercept, e principalmente pelo jornalista Glenn Greenwald, divulgando essas notícias, divulgando notícias sobre o sobre o escândalo de envolvimento dos procuradores, da relação entre os procuradores da Lava Jato e o juiz Sérgio Moro. E essas informações foram obtidas a partir da divulgação de conversas do aplicativo Telegram que existiram entre procuradores da Lava Jato e o ex-juiz federal e ex-ministro da Segurança Pública, o Sérgio Moro. O hacker envolvido, o hacker confesso envolvido, né, nessa divulgação dessas mensagens, encontra-se atualmente preso, né, o Walter Delgatti Neto. Ele deu entrevista recente para a CNN, que ele fez algumas declarações sobre envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal, como Luiz Roberto Barroso, também na articulação junto com os procuradores da Lava Jato, e revelou também que os procuradores da Lava Jato e também o juiz Sérgio Moro pretendiam até mesmo prender ministros do Supremo Tribunal Federal. Veja o nível de você ter um juiz e procuradores de primeira instância. Isso mostra a completa desestruturação do nosso poder judiciário, o absurdo que é a utilização política dos órgãos do poder judiciário, como que isso torna uma utilização de completo sem limites. Porque se você fosse querer prender um ministro do Supremo ou querer instaurar um processo, existe na nossa República procedimentos para você investigar e devidamente afastar um ministro do Supremo. Não estou aqui defendendo que um ministro do Supremo Tribunal Federal está acima da lei, mas existe na nossa Constituição e nas nossas leis procedimentos para se investigar e punir essas pessoas que não passam por autorizar procuradores de primeira instância e juízes de primeira instância a deflagrarem processos políticos eivados de interesse de perseguição política contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso não existe. Não, né? A garantia, isso não é para proteger ou para dar um privilégio para um ministro do Supremo Tribunal Federal. É para proteger que exatamente aquele ministro que está em uma posição de autoridade mais elevada na República tenha condições de exercer sua função com mais liberdade. Não quer dizer que o ministro pode fazer o que ele quiser ou estar acima da lei. Quer dizer que ele vai ter ali uma certa autonomia e uma certa garantia de que ele não vai sofrer pressões políticas como essas que envolveram o processo da Lava Jato. Então você ter o pensamento de que um procurador de Curitiba e um juiz de primeira instância poderiam simplesmente prender um ministro do Supremo Tribunal Federal, como por exemplo, eles tiveram
digamos, a liberdade de divulgar conversas de uma da presidente do país, que foi um absurdo completo, é inimaginável. É mostrar a completa ausência de limites para os agentes da Operação Lava Jato, de como a Operação Lava Jato atua fora de qualquer limite de legalidade. Mas eu quero, antes da gente comentar mais a fundo isso, ler para vocês as, o, a declaração, as declarações do Walter Neto, do hacker Walter Neto, que ele fez em entrevista para a CNN Brasil. E aqui a fala dele. Eles queriam, eu não acho, eles queriam, inclusive Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Eles tentavam de tudo para conseguir chegar ao Gilmar Mendes e ao Toffoli. Eles tentaram falar que o Toffoli tentou reformar o apartamento e queria que a OAS delatasse o Toffoli. Eles quebraram o sigilo do Gilmar Mendes na Suíça, do cartão de crédito, da conta bancária dele. Eles odiavam o Gilmar Mendes, falavam mal do Gilmar Mendes o tempo todo. Isso é a fala do Delgatti Neto em entrevista exclusiva para a CNN Brasil. E aqui a gente já vê como que a Operação Lava Jato, como que esses procuradores da Operação Lava Jato, eles eram movidos pelo interesse pessoal, pelo ódio e pela perseguição política. O ministro do Supremo Tribunal Federal não está alinhado ao nosso projeto de difamar e destruir a República, de desestabilizar a República, de instaurar um governo de extrema direita no nosso país. Nós temos que persegui-lo, nós temos que achar alguma ligação, algum envolvimento dele com a OAS, nós vamos fazer de tudo, nós vamos quebrar sigilo bancário, nós vamos perseguir, nós vamos atrás dele, nós vamos forçar a OAS, a diretores da OAS a confessar que o Dias Toffoli, que o Gilmar Mendes estava envolvido na corrupção, mesmo se não tiver prova nenhuma. E é isso, e é assim que age a Operação Lava Jato. Não é só contra o ex-presidente Lula, ou contra os petistas, ou contra o Haddad, ou contra qualquer petista ou qualquer pessoa de esquerda. Eles agem assim em qualquer... É uma operação sem limites, sem limitações legais, sem limitações jurídicas, sem limitações constitucionais, que tem o único propósito de perseguição política. Por isso que aqui nessa página eu já defendi várias vezes e continuo defendendo, desde que eu criei essa página eu defendo isso. A Operação Lava Jato tem que acabar, para a gente minimamente reestruturar a nossa República. Mas vamos continuar aqui na fala do hacker Walter Delgatti Neto. Aqui ele falando sobre o que ele entende como a participação do ministro Barroso. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, eles tinham um laço bem próximo. O Barroso e o Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, conversavam bastante sobre a vida pessoal. Inclusive, o Barroso, em conversas, auxiliava o que colocar na peça, o que falar. Um juiz auxiliando também o que deveria fazer um procurador. Primeiro, né, isso ainda é a declaração do hacker. Né? Declaração do hacker de que o ministro Roberto Barroso estaria envolvido nisso. O ministro nega, isso evidentemente vai ter os processos de investigações próprios. Não é inédito a articulação entre um juiz e procuradores na Lava Jato. Né? A origem da Vaza Jato foi justamente o fato da relação entre o ex-juiz Sérgio Moro com
com os procuradores da Lava Jato sendo utilizados, que o juiz auxiliava e dava dicas de como os procuradores deveriam fazer a denúncia. Então, isso ainda vai ser investigado. O ministro nega qualquer envolvimento, diz que nunca nem teve o aplicativo Telegram. E aqui, por último, a última citação que eu queria trazer é quando ele fala do ministro Alexandre de Moraes, ministro nomeado pelo ex-presidente Temer. E o hacker, ele afirma que o Alexandre de Moraes ele não conseguiu recuperar nenhuma mensagem. E ele diz isso aqui. Ele apagava tudo. Tive acesso também ao e-mail dele. Tinha inclusive o livro novo dele. Eu apenas baixei o livro para ler, mas tinha conversas em e-mail, mas era entre eles, ministros do STF, era conversa de processo que não tinha interesse. Era conversa formal, acredito que era inclusive o assessor dele que mandava o e-mail, não ele. Já quanto ao Telegram, não tinha conversa nenhuma, ele apagava todas. Aqui, essas foram as declarações que eu achei para trazer para vocês. Eu peguei essas declarações na reportagem do site Brasil 247 e lá tinha outras notícias de declarações do hacker sobre as mensagens que ele recuperou da família Bolsonaro, várias outras declarações. Uma coisa interessante, até hilária, é de que o hacker invadiu o e-mail do ministro Alexandre de Moraes para ter acesso ao seu livro e leu, né? Um hacker querendo aprender, querendo estudar, ter acesso em primeira mão ao livro do ministro. Acho que valia até o ministro enviar para ele uma cópia autografada do seu livro quando lançasse. Mas só fora isso, novas revelações da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, eu não posso enfatizar o suficiente com vocês. É uma operação ilegal, ilegítima, que existe à margem de qualquer limite legal e que deve acabar. Não é possível a gente continuar com essa operação. Ela destruiu a nossa república, ela destruiu a nossa economia, a economia das empresas brasileiras que vieram se desenvolvendo durante o governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. Então, é uma operação que destruiu as estruturas de Estado do governo brasileiro. Infelizmente, permanece no poder e permanece com as suas operações. Para você ter uma ideia de uma operação que se sente legitimada a instaurar investigações e a perseguir politicamente ministros do Supremo Tribunal Federal, fora de qualquer autoridade legal ou constitucional para isso, você já ter fechado a operação, ter trancado toda a continuidade dessa operação. É impensável que numa estrutura de Estado republicano ou de Estado de direito que tem que ter limites. O exercício de poder não é porque é um procurador federal, não é porque é um juiz federal que ele pode exercer poder de forma desautorizada e desamparada de autoridade legal ou constitucional contra tudo e contra todos. Né? Existem limites do exercício de poder. E esses limites são muito importantes para a democracia, para uma democracia e para o Estado de Direito. Mais uma revelação bombástica da Vaza Jato e vamos continuar acompanhando o desdobramento dessas notícias.